evangelização infantil, e nas reuniões de quarta à noite e sábado à tarde temos evangelização infanto-juvenil. Trago as suas crianças e seus jovens para relembrar os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. E nós teremos agora, no dia 1º de setembro desse ano, o 30º encontro espírita sobre a vida e obra de Bezerra de Menezes, cujo tema é Bezerra de Menezes e o enfrentamento dos problemas relacionados à alma humana em desenvolvimento. O horário é de 8h30 e às 13 horas. Haverá evangelização infanto-juvenil e lanche fraterno. E eu vou passar aqui a palavra agora para a nossa companheira Selma, para que ela possa nos explicar um pouquinho mais acerca desse evento. Boa noite a todos. Como a nossa Mônica falou, no próximo domingo nós estaremos realizando o 30º encontro com a vida e obra de Dr. Bezerra. Em agosto, nós comemoramos a vinda deste venerando apóstolo, à Terra. E há 30 anos nós estudamos a vida de Dr. Bezerra. Então, nós estamos com o coração em festa. Esse encontro está muito bom. Nós já realizamos na semana passada, no domingo passado, lá no Leon Denis. Então, lá a casa ficou lotada, tivemos uma repercussão muito boa, muito positiva pela internet. E agora chegou a nossa vez aqui. Nós, aqui da Casa de Clarencio, teremos a oportunidade de, no próximo domingo, ver como o Dr. Bezerra nos pode auxiliar no enfrentamento a esses problemas todos que nós estamos vivenciando. A violência, o medo, o desânimo, a depressão, Como vencer tudo isso? Dá para vencer? Ter esperança, tanta gente desesperançada, e nós saímos revigorados depois do encontro. Então, a gente não quer que vocês percam essa oportunidade. Que todos venham, que tragam aqueles amigos que a gente sabe que está passando por esses problemas todos, Como diz a página aí de Antônio de Aquino, para quem já leu, ele deixa aí a dica para a gente, Qual é a receita? Reforma, A reforma. Como é que a gente vai fazer essa reforma? O Dr. Bezerra tem várias dicas para a gente. Então, não deixem de vir. Venham com a certeza que todos sairemos daqui muito melhores. Então, boa noite, boa palestra para todos vocês. Obrigada, Selma. Continuando aqui os nossos avisos, nós pedimos aos frequentadores do SEIC que nas suas preces incluam a oração pelos nossos governantes e pelos governantes de todas as nações, porque esta também é uma maneira de estarmos contribuindo com os bons espíritos na manutenção da paz no nosso planeta. E pedimos para incluir também a prece pela obra que está sendo realizada aqui no SEIC. E como último aviso, nós pedimos que nas dependências do subsolo do salão não usem alimentação nem aparelhos celulares, que todos possamos lembrar de desligar ou colocar no modo de vibração. Vamos então agora fazer a leitura da nossa página, cujo título é Renovação, e como a Selma já disse, é uma página de Antônio de Aquino, do livro Raios de Luz, volume 3. E ela diz o seguinte: graças a Deus, que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Sabeis, tanto quanto nós, que se transformar, se renovar, é ir alijando do íntimo do ser imperfeições que perturbam a vida de toda a humanidade, pois elas apontam estradas ilusórias, cheias de ficção, atraentes no seu percurso inicial, mas que aos poucos vão fazendo com que os dias comecem a escurecer. E ela deriva o seu caminho, penetrando em áreas sombrias que impedem, às vezes, que as criaturas tenham forças para estancar. Hoje, de uma forma generalizada, as criaturas buscam encontrar pureza, sentimentos nobres nos mandatários, nos governantes, mas estes sentimentos não são conquistados pelo poder que determinados homens têm em suas mãos, e ignoram a transitoriedade desses instantes que lhes foram concedidos, não por seus próprios irmãos, mas pelo destino maior, o destino que veio do alto.
e tenta, através de governantes e mandatários, conseguir a realização de alguma coisa que sacuda a sociedade, que faça com que os homens se reencontrem, que se irmanem e, como uma coletividade bem agigantada, consigam então se aproximar do Criador. Só quando o homem se renova é que ele vai adquirindo as condições de difundir amor e fraternidade. E isso não é característica somente daqueles que são alçados às posições de poder ou de mando. A humanidade será tranquila e fraterna, os homens se amarão, e quando renovados, poderão conduzir a humanidade para a estrada do amor. A violência que campeia em vosso mundo será castigada de forma exemplar, mas o homem irá compreender que não é esse o caminho de pôr fim aos desregrados. Se uma criatura se regozija com o fato de que a maldade vai ser castigada através da maldade, é porque ela também ainda reside no íntimo dessa criatura. Procurai fazer do silêncio a couraça que vos protegerá. Evitai as discussões, bani de vossos pensamentos as críticas aos vossos irmãos. Buscai, através de minutos de meditação, verificar se as mensagens aqui trazidas, lidas e ouvidas incentivam a cada um de vós a exemplificar aquilo que vos é dito. Temos a certeza, porque convosco convivemos, de que a maioria de vós já consegue perceber a sucessão de erros que vão pontilhando vossas vidas. Há desentendimentos nas famílias, no trabalho, e sejamos sinceros, também dentro dos grupos espíritas aos quais cada um de vós pertence. Tereis de vos renovar, que vos modificar, para que possais ser elementos destacados neste mundo que se transforma e se renova. Tereis que ser exemplo para aqueles que estão se desenvolvendo e que, após o tempo necessário, irão iniciar a trilha que leva à prática do trabalho mediúnico. E tenhais médios bem presente em vossas mentes, que não sois privilegiados, porque a vós foi dada essa opção que ampara, orienta, ajuda, ou então aquele caminho que, através do sofrimento, vai burilando as arestas imperfeitas da alma de cada um. Vamos, então, dar graças a Deus. A estrada da renovação é a que ampara, que mata a fome, que perdoa, que ama, que não ofende, que não se vinga, porque busca de forma definitiva seguir os passos do Mestre, através desse livro bendito que é o seu Evangelho. Que possais ser obreiros desse mundo que se renova, que se transforma e que abrigará um dia o homem novo de que fala o nosso mestre Paulo nas epístolas que deixou para toda a humanidade. Que Jesus seja a vossa luz, que Jesus seja vosso pastor, mas que cada um de vós se convença de que pode iluminar também a estrada dos irmãos atrasados que necessitam caminhar. E para isso precisam do vosso amparo, caridade, compreensão e, antes de tudo, de vosso exemplo. Graças a Deus. Então agora, meus irmãos, vamos unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e fazer a nossa prece. Graças a Deus, Senhor Jesus, querido mestre e amigo, aqui estamos para dar início à nossa reunião de estudos e passes desta noite de quarta-feira. Agradecidos, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos e rogando, Senhor, o teu amparo, o teu auxílio a todos nós que aqui nos encontramos, para que possamos, Senhor Jesus, com as nossas mentes e os nossos corações atentos, usufruir ao máximo o estudo desta noite. Pedimos também, Senhor Jesus, que ampare e sustente as nossas irmãs que farão uso da palavra e que possamos, Senhor Jesus, então, dar por iniciado em Teu nome, em nome de toda essa espiritualidade que ampara e sustenta a nossa casa, mas, sobretudo, em nome de Deus, o início dessa reunião pública. Que assim seja, Senhor Jesus, graças a Deus.
às quartas-feiras, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje nós estamos no capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, e são os itens que serão explanados pela Fernanda, são os itens 5 a 7, cujo tema é Parábola dos credores e dos devedores, dai a César o que é de César. Eu vou ler somente a parábola e ela vai depois, no seu estudo, falar a respeito dos outros itens. Item 5. Os fariseus, então, ao se retirarem, deliberaram comprometê-lo no que ele falasse. Enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem atender a quem quer que seja, porque não consideras a pessoa nos homens. Dize-nos, pois, a tua opinião. É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a moeda com que se paga o tributo. E tendo eles lhe apresentado o dinheiro, Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? E eles responderam: É de César. Então Jesus lhes falou: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, eles se admiraram da sua resposta, e deixando-o se retiraram. É uma passagem de Mateus, no capítulo 22, de 15 a 22, e em Marcos também, no capítulo 12, itens 13 a 17. Vamos então agora passar a palavra para Fernanda, e que Deus abençoe. Graças a Deus. Que a paz do Mestre Jesus e de toda a espiritualidade amiga possa nos amparar e nos abençoar nesta noite, e que todos nós que aqui nos encontramos nesse recinto, encarnados e desencarnados, possamos estar receptivos aos estudos e às benéficas que receberemos da espiritualidade amiga. Então, na noite de hoje, nos compete a falar, como a nossa companheira Mônica já leu para nós, sobre a parábola da César que é de César. Mas antes, para a gente poder entender o contexto histórico a qual essa parábola se encontrava, eu vou fazer uma retrospectiva com vocês para a gente poder entender o porquê que Jesus ele foi tão tentado nessa situação. A proposta de Jesus foi trazer para nós a renovação, como a própria página de Antônio de Aquino nos fala, nos chama, nos salienta essa atenção. A proposta de Jesus foi com que nós saiamos da vida material, propriamente dita, e comecemos a nos olhar como espíritos imortais. E como espíritos imortais, comecemos a valorizar a vida espiritual. Naquele tempo, Jesus não foi compreendido. E até hoje em dia, temos em alguns lugares dificuldades de entender a proposta do Cristo. Então, só para a gente poder entender, no tempo 63 a.C., tinha um militar que era chamado de Roma, Pompeu. Pompeu era um militar, então ele fazia várias guerras. Por que se faziam várias guerras em Roma? Porque Roma queria anexar cada vez mais territórios ao território dele e ter cada vez uma supremacia sobre as outras nações. Então, Pompeu fez várias e várias vitórias para Roma. Nesse tempo, 63 a.C., você tem a dinastia do querido, como a gente chama, Herodes, que trouxe muitas dificuldades àquele povo. Então, Herodes era um homem que, antes dele entrar nessa questão de ser rei, ele tinha uma conduta toda certa, toda correta. Quando ele entra para ser rei, ele começa a dizimar aquela população, primeiramente a população judaica. E Herodes, ele não podia assumir o trono, ele só chega ao trono de Roma justamente influenciado pelos romanos. Então, ele vai ser conhecido como rei da Judéia, e ele vai dominar tanto o Oriente Médio, principalmente a Palestina, quanto também Roma, fazendo alianças com Roma. Então, é nesse momento, nessa corrida imperialista, que a gente começa a prestar atenção de como Roma começa a gerir aquele território do Oriente Médio. Porque Roma vai gerir parte da África, da Ásia e da Europa, e também do Oriente Médio. E depois vai se passando os tempos, você tem o imperador Augusto.
Quando Jesus ele encarna, está no final do rei de Herodes, conhecido como Grande, ou Herodes I. Depois, Jesus já encarnado, você tem ali essa dinastia, mas Herodes acaba desencarnando, e quem continua a dinastia é Augusto. Augusto fica até um certo momento, também depois desencarna. E quem assume o império é César, só para a gente poder entender. E os judeus, eles tinham duas formas de pagar imposto, que eram as formas de tributação. Imposto, tributo, como é falado na Bíblia. Então, você tinha dois tributos para ser pagos. O tributo que era judaico, que era para ajudar ao templo de sacerdote, era uma questão mais religiosa, e o tributo também, que era o tributo para Roma. Esse tributo de Roma era justamente nas áreas da agricultura, porque a sociedade trabalhava nessa forma agrária. Então, todos os produtos que eles faziam na questão da agricultura, se tinha-se um peso, e esse peso era pago para Roma. Então, nesse contexto, para a gente poder entender da parábola, você tinha os fariseus, que eram os doutores da lei, também judeus, conheciam, né, a Bíblia, mas o estudo deles era em cima da Torá. A primeira parte bíblica, eles faziam esses estudos, tinham esse conhecimento. Você tem, quando ele fala aqui, os herodianos, que eram os judeus, ligados ao tempo, ao pensamento de Herodes, o Grande, primeiro. Então, eles estavam, vamos dizer assim, em comunhão com o pensamento de Roma. Gostavam da dominação de Roma no território da Palestina. E você também tem os judeus dissidentes, que eram aqueles judeus que eram contra essa dominação. Porque toda vez que a gente fala de dissidente, são pessoas que são contra a algo político. Então, eles eram contra aquela dominação política que Roma exercia na Palestina. E nesse tempo dessa parábola aqui, a Palestina ainda não era independente. Então, você tinha toda a política administrativa controlada por Roma, para a gente poder entender. Então, quando Jesus ele é levado pelos fariseus e pelos herodianos, né, quando é colocado aqui na Bíblia para a gente, eu trouxe o Novo Testamento, nós vamos ter essa passagem colocada em Marcos, no capítulo 11, versículo 13, 16, e nós vamos também ter a mesma passagem em Lucas, no capítulo 20, versículo 20, 22, 24 e 25. Então, por que eu trouxe a Bíblia? Para a gente poder fazer um estudo mais aprofundado e ter as diferentes visões evangelistas sobre aquele determinado fato. Então, em Marcos, é falado o seguinte: entretanto, enviaram Jesus alguns fariseus herodianos. Fariseus, doutores da lei. Herodianos eram aqueles que comungavam com o pensamento da dominação de Roma sobre Palestina, para armar-lhe uma cilada, uma pergunta. Então, o objetivo deles era fazer com que Jesus se contradizesse. Nessa mesma parábola, o iniciozinho dela em Lucas é colocado o seguinte: começaram então a vigiá-lo. Quem começou a vigiar Jesus? Os poderosos da época, que não entendiam que a proposta de Jesus não era um reino. Jesus não queria ter um reino material, mas a proposta de Jesus era trazer para nós a libertação. E muitos dos fariseus e saduceus, eles dominavam o povo da época utilizando a fé religiosa. Por isso que a gente vai ver em vários estudos bíblicos, Jesus fazendo alusão aos fariseus e saduceus, né, justamente como a questão dos falsos profetas, e trazendo para nós que não se deve querer escravizar ninguém. Então, por isso que os fariseus, em vários momentos, tentavam colocar Jesus contra as autoridades de Roma. E aqui começa: e contrataram alguns espiões, aparentemente ser pessoas honestas, para apanhá-lo. Então, nesse pensamento de Lucas, nessa mesma visão, que é a parábola aqui escrita, o pagamento do imposto, e a parábola escrita, o tributo a César e Marcos, então Lucas já começa a mostrar para a gente que existiam pessoas que se camuflavam entre aqueles companheiros que estavam próximos a Jesus, justamente para incitá-lo, o povo, contra ele.
Então, era essa a situação que Jesus vivia na época. E aí, voltando à parábola descrita por Marcos. Mestre, sabemos que é sincero, e não te deixes influenciar por ninguém, porque não olha para a condição social das pessoas, mas ensina segundo a verdade da doutrina de Deus. Então, eles começam, vamos dizer assim, colocando Jesus, né, tentando envaidecer Jesus, né, a proposta deles, para o quê? Para que Jesus pudesse cair nessa armadilha. E eles continuam. É ou não lícito pagar o imposto a César? E é sobre aquela questão que eu falei. Por que eles queriam que Jesus falasse se era lícito ou não pagar o imposto a César? Se Jesus falasse que sim, era lícito, eles iriam fazer com que os judeus dissidentes, a maior parte do povo, ficasse contra ao mestre. E se Jesus falasse que não, ele iria ser levado para as autoridades. Naquele tempo, quem eram as autoridades? Você tinha Pôncio Pilatos, que era governador. Você tinha, né, os publicanos, que recolhiam os impostos eram dados para o governador Pôncio Pilatos. Você tinha César, que era o imperador, e você tinha Herodes Antíqua, que era o filho de Herodes I, que também governava também parte da Palestina. Então, se Jesus tivesse falado que não, ele iria automaticamente ser levado pelos fariseus e ser julgado por esses homens. E aqui eles continuam. Devemos pagar ou não? E eles continuam, e citando Jesus. Temos que pagar ou não pagar? E ele continua. Ele, percebendo a sua hipocrisia, respondeu: por que me preparas essa cilada? Aí vamos analisar isso aqui. Jesus já era um espírito puro. Então, se Jesus já era um espírito puro, ele conseguia perceber o que ia no íntimo de cada um. Ele olhava para uma pessoa, para um espírito, e ele conseguia perceber o que aquele espírito estava pensando. Ele conseguia pressentir o que realmente era a intenção. Por isso que ele fala essa parte aqui. Por que me tentais? Questão da cilada. Trazei-me uma moeda para eu ver. E essa moeda que eles trazem era o denário, chamado denário. E o denário era uma moeda de prata que tinha um peso muito grande em Roma. E era a moeda que era paga, tá? Tanto o território da Palestina quanto o território de Roma utilizava essa moeda nessa circulação. Então, essa moeda tinha ali o semblante do imperador, que era César. E aí Jesus pergunta: trazei-me uma moeda. Trazei-lhe uma. Perguntou-lhes: de quem é esta imagem e inscrição? Então percebe que Jesus, ele não dá resposta. Ele leva aqueles fariseus e os herodianos, ele transfere a resposta para eles. De quem é? De quem é essa inscrição que está aí nessa moeda? Aí eles respondem: de César. E aí Jesus fala: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ficaram assombrados com sua resposta. E no final da parábola descrita por Lucas, eles ficam assim: e não conseguiram apanhá-lo em falso diante do povo em nenhuma de suas palavras. Assombrados diante daquela resposta, eles se calaram. E agora vamos analisar esse finalzinho aqui da parábola. Quando Jesus fala: dai a César o que é de César, por que Jesus fala isso? Quem era César? O imperador da época. O imposto, o tributo. Por que os judeus não queriam pagar aquele tributo, aquele imposto? Porque eles achavam que aquele imposto, aquele tributo, não era correto. Como Roma dominava a Palestina. Então, eles não queriam pagar aquela tributação. Mas aí Jesus, quando fala essa questão para a gente, por que Jesus fala isso? É justamente no sentido para a gente refletir. Ou seja, eu tenho que fazer o correto. Eu não tenho que fazer o que é errado porque o outro não faz o que é o certo. Trazendo para o nosso dia a dia, muitas das vezes a questão do imposto é muito, vamos dizer assim, combatida por nós ainda. Mas o imposto, para que servem os nossos impostos, né? Teoricamente, serviriam para que os nossos impostos? Para nos ajudar.
para que a gente tivesse boas estradas para circulação, para ir para as escolas, para ir para os hospitais. Infelizmente, a gente não vê isso acontecer. Era a mesma questão que os judeus falavam para Jesus. Mas aí Jesus fez uma interrogação muito interessante nesse momento. Não é porque quem está no poder, quem tem, vamos dizer assim, naquele momento, e está ali gerando, regindo aquela sociedade, não faz o que é o certo, que nós não temos que fazer aquilo que é o certo. Então, por isso que Jesus fala, dá a César o que é de César. Independente de como César geria aquela sociedade, o certo era isso. Porque todos nós, espíritos imortais, vivemos numa lei. E que lei é essa? Leis naturais, que são as leis de Deus, mas enquanto estamos encarnados, também temos que, vamos dizer assim, estar de acordo com as leis humanas. E aí, muitas das vezes, nós justificamos o nosso não fazer certo porque o outro não faz. E é isso que Jesus fala para a gente. A proposta de Jesus era, qual? Faça você a sua parte. Ah, mas o outro ainda não faz o que é o certo. E por isso que Jesus lança aquela célebre frase, a cada um segundo as suas obras. Todos nós que não estamos fazendo corretamente o nosso papel, chegaremos um tempo, porque a lei de Deus está gravada onde? Dentro da nossa consciência, que nós vamos acessar a nossa consciência e perceber que agimos de forma incorreta e vamos pedir uma reabilitação. Mas é isso a proposta de Jesus. E naquela época Jesus foi incompreendido, porque não se aceitava sobre isso. Mas nesse momento aqui os fariseus pararam e pensaram, quem é esse homem? Que proposta é essa? O que ele está buscando? É a mesma coisa para nós hoje em dia. Nós muitas das vezes justificamos os nossos atos equivocados por causa que os companheiros que estão no poder não fazem aquilo que compete a parte deles. Então, muitas das vezes eu falo assim, eu vou lá jogar papel de bala no chão. Poxa, eu estou tentando, estou passando pela cidade, não tem uma lixeira, porque a prefeitura não coloca, então joga papel no chão. Isso não justifica. Eu posso colocar o papel dentro do meu bolso, quando eu chegar em casa, eu jogo no lixo. Eu já sei que jogar lixo em local inapropriado acaba desequilibrando a questão ambiental, mas eu vou lá e jogo. Aquele lixo vai se decompor, vai produzir o chorume, e esse chorume, que é aquele líquido da decomposição do lixo, vai penetrar no solo. E muitas das vezes chega ao lençol freático, contaminando as águas subterrâneas. Então é isso que Jesus fala para a gente. Eu não posso me corromper porque o outro não faz. Eu não posso agir errado porque o outro está agindo errado. Eu sou uma individualidade. Cada um de nós é uma individualidade que tem conhecimentos, que tem conquistas, que já tem virtudes também anexadas. Mas quando a gente vai se corrompendo nessas pequenas situações, Jesus fala isso para a gente, o que vai acontecendo? Eu vou me deixando cada vez mais pensar somente no mundo material. E quando eu penso somente no mundo material, eu não abro espaço para ver que eu sou um espírito. E que isso aqui é uma passagem. Isso é uma passagem. O personagem que nós somos hoje é um personagem. Mas nós não somos isso aqui. Então é essa a proposta de Jesus quando ele fala essa questão da César que é de César. E ele continua, dai a Deus que é de Deus. O que é de Deus? O que seria de Deus? A nossa melhoria, a nossa transformação. É buscar se ligar ao plano espiritual, mesmo estando na matéria. Os espíritos falam isso o tempo todo para a gente. E não é difícil, mas é que nos falta uma palavrinha que o nosso querido Leon Denis fala para a gente no livro O Problema do Ser e do Destino, a vontade. Muitas das vezes é mais fácil eu ficar na minha zona de conforto com o que eu já conheço, do que eu me retrabalhar, do que eu me reformar e buscar me melhorar. Isso é dar a Deus o que é de Deus. É quando eu mergulho em torno de mim mesmo, vigio os meus atos. Porque eu, como espírito imortal, já consigo perceber que tudo que eu penso, o que eu sinto
e os meus gestos influenciam na psicosfera do planeta a qual nós estamos. Então, se eu quero um mundo melhor, eu não tenho que esperar que o outro faça esse mundo melhor. Esse mundo melhor precisa começar através de mim, das minhas modificações. É essa a proposta de Jesus, essa modificação, essa reforma. Então, Jesus, quando ele chegou, muitos acharam que Jesus iria exterminar os romanos e queria acabar com aquela dominação. Tanto é que quando Jesus ele é crucificado, que ele é pego, né, pelos romanos, Pedro tira a espada da bainha e corta a orelha do centurião. Aí Jesus fala, não faça isso, porque Pedro também se assusta. Mas mestre, você vai deixar ser levado em relação a isso? Mas a proposta de Jesus não é exterminar ninguém. Jesus, ele não é conivente com o pecado, mas ele ama o pecador. A proposta de Jesus é fazer com que todos nós nos reeduquemos. E as encarnações são oportunidades para que o Espírito se reeduque. Então não adianta eu querer exterminar ninguém como forma de que eu vou conseguir ver no mundo melhor pensando dessa forma. Até porque nós já sabemos que é o corpo que é exterminado, mas o espírito continua. E existe no plano espiritual também reuniões de espíritos ainda, infelizmente, que se comprazem no mal. Então, para onde que esses espíritos vão, muitas das vezes, quando saem daqui com esse ódio, com essa situação? Se encontrar com esses outros espíritos para armarem situações e nos influenciarem na matéria. É isso que a gente tem que prestar atenção quando Jesus fala essa questão aqui para a gente. A proposta de Jesus é educação moral. E Jesus é e foi um grande psicólogo de almas. É essa a proposta do Cristo. Trazer essa renovação para nós. Trazer esse crescimento. Tanto que no livro O Progresso, de Leon Denis fala uma coisa muito interessante para a gente. Quando ele fala do progresso social. A humanidade marcha para a solidariedade, não para a divisão. E muitas das vezes que nós estamos vendo agora nesse momento é uma polarização de pensamentos. E aí nós pensamos em relação com Jesus. Essa polarização vai nos levar em algum local? Perante espíritos encarnados, né? O que vale a pena para mim brigar com a minha família, com os meus amigos, por questões que eu não concordo, que o outro não concorda, mas eu quero que o outro pense daquela forma como eu acho que é o certo. O que isso vai me acrescentar como bagagem, como espírito imortal? É essa questão que a gente tem que começar a pensar. Não pensar somente como corpo, porque os atos que nós fazemos hoje vão nos repercutir a nossa volta ao plano espiritual e vão nos repercutir a nossa volta na matéria. As escolhas de hoje nós já estamos moldando a nossa volta à matéria. Então eu não posso mais pensar assim, eu fiz sem pensar, não. O espírito ele já tem base, ele já tem conhecimento, ele já tem estudo para ele discernir o que é o certo do que é o errado, do que é o bem, do que é o mal. Da onde que eu quero estar? Não dá mais para a gente ficar em cima do muro. Ou acharmos que propostas de matança valem a pena. É isso que a gente tem que começar a pensar. Que o próprio Jesus não foi isso que Jesus trouxe para a gente. Jesus trouxe o amor, a pacificação, a solidariedade, o respeito, a concórdia, a união. Essa é a proposta do Cristo. E o próprio Leon Denis fala, a humanidade ela tem que marchar por uma solidariedade. No momento que todos nós fomos solidários uns com os outros e realmente fomos mais humanizados, porque a humanidade vem de humanização, todas as situações conflitantes que nós vivemos hoje, elas não vão mais ocorrer. Porque eu vou saber até onde que eu devo ir. E eu vou entender, como Lázaro fala no dever, no capítulo 17, que Lázaro traz essa comunicação para a gente no Evangelho, eu vou entender que eu não posso ir até ali porque eu vou perturbar o outro. Vai haver um respeito entre nós. E Leon Denis ele continua falando nesse livro, e aqui ele vai falar agora do progresso político. E ele diz o seguinte, o Estado social valerá o que nós valemos.
o Estado, a administração que nós vivemos hoje, ela é construção dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Se nós somos retos, justos, esclarecidos, o Estado será grande. Ou seja, se nós mudamos a nossa conduta, se nós começarmos a respeitar uns aos outros na nossa vida, o Estado, ou seja, os nossos governantes também estarão nessa mesma vibração. Todos nós teremos essa mesma vibração no planeta. Mas ele continua: se somos pequeninos, ignorantes e viciosos, o Estado será frágil e miserável. Se nós também, no nosso dia a dia, não mudarmos, estaremos vibrando em situações complicadas e quem irá nos governar também irá vibrar também nessas mesmas situações complicadas. Porquanto o progresso social é possível com o progresso de cada um de nós. Ou seja, não adianta eu exigir do outro se eu não faço a minha parte. É Leon Denis que está falando. Não sou eu. É para a gente poder analisar e prestar atenção. Não adianta eu só exigir. Na vida, nós temos compromissos com a família, com a sociedade e legislativos. Nós temos que cumprir bem esses compromissos. É como sempre é falado aqui, vamos orar. E muitas das vezes a gente esquece de orar. Nós esquecemos de pedir. Nós esquecemos de ajudar o plano espiritual na manutenção dessa paz que nós todos queremos. Porque quando eu oro, eu emano um pensamento com vibrações positivas que vão sanear muitas das vezes os fluidos deletérios que estão permeando a atmosfera. E quem é responsável por esses fluidos deletérios na atmosfera? Cada um de nós. Cada pensamento de raiva, cada pensamento de ódio, cada pensamento de mágoa, cada pensamento, cada discussão, e também quem está falando aqui para a gente é Antônio de Aquino nessa página. Cada discussão, cada desentendimento, tudo isso é um somatório de pensamentos que vão sendo agrupados na nossa atmosfera, fazendo com que a nossa atmosfera ela fique densa, pesada. E muitas das vezes nós sentimos que nós falamos, nossa, hoje o dia está pesado. É esses fluidos que nós emanamos de nós mesmos. Então, Leon Denis traz essa proposta também do crescimento espiritual. Leon Denis traz essa proposta da modificação. Precisamos realmente seguir Jesus. Mas não só seguir Jesus da boca para fora, realmente seguir Jesus nos nossos atos. Porque há 2019 anos atrás, nós negamos, nós tapamos o ouvido, e Jesus estava lá com uma parábola de samaritano, com uma parábola de semeador. Ele saía semear por todo aquele território da Palestina, muitos ali ouviram a palavra do mestre, conseguiram captar aquela palavra e seguiram, mas outros não quiseram seguir. Tanto que é falado nessa parábola, né? É colocado a semente, em outras terras acaba não frutificando, nas outras frutifica. Somos todos nós. Jesus, ele não precisa vir agora, em 2019, e está aqui dizendo para a gente o caminho que a gente tem que seguir, não. Ele já veio, ele já esteve aqui. A doutrina espírita no século XIX vem ampliar mais ainda os nossos olhos. Veio nos trazer mais ainda para as verdades espirituais. A doutrina ela veio retirar o véu que fazia com que a gente só ficasse olhando aqui o agora. Então ela já veio trazer essa proposta. Tanto que a proposta da doutrina espírita, que os espíritos falam para a gente lá no livro dos espíritos, é destruir o materialismo. O que é o materialismo? O aqui e agora, o acabou. Morreu, acabou. Então a doutrina espírita ela veio destruir esse materialismo. Mostrar para nós que existe algo além dessa materialidade. Que existe algo além do que eu somente posso observar com os meus olhos físicos.
Então a doutrina também já veio fazer, vamos dizer assim, já veio fazer o seu papel e continua fazendo esse papel. Agora nós temos que seguir Jesus realmente. Vai ser fácil? Não, mas é o caminho. Vamos ser testados, vamos ter dores, mas essas dores são justamente porque nós já temos condição de passar. Porque nós já estamos nessa proposta da mudança, da renovação. E lembrando de Kardec, quando é falado no livro Obras Póstumas, que é colocado para Kardec sobre minha missão, e o Espírito, a Verdade, ele vem falando várias questões para Kardec. E ele fala o seguinte: você vai ser tentado, muitos dos seus amigos irão virar as costas para você, muitas coisas irão ocorrer. E aí, 10 anos depois, ele faz uma notinha sobre essa comunicação. E ali Kardec fala, 10 anos depois da comunicação que eu recebi do Espírito, tudo que ele falou se concretizou. Muitos dos meus amigos, sim, me abandonaram. Muitas das pessoas lançavam fofocas em relação a mim. Muitos acontecimentos, ocorreram complicados dentro da doutrina. A sociedade de Paris foi alvo de fofocas. Mas ele fala uma coisa muito interessante para a gente analisar. Ele fala o seguinte: mas em nenhum momento me faltou o amparo e o sustentáculo do plano espiritual. E todos os momentos que eu via essas situações difíceis, eu olhava para o alto. O que Kardec está falando? Nos momentos que ele se via nas dificuldades da vida, que são inerentes a nós, que ainda vivemos num planeta de provas e expiações. Olha o nome, provas ou expiações. Se você não está expiando, você está passando provas. Então, todos nós estamos sendo testados diariamente, é inerente do planeta. Então, Kardec, ele traz essa questão para a gente. Mas ele não ficava pensando só na matéria. É essa a proposta de Jesus. Não pensar somente na matéria, porque quando nós olhamos para o alto, quando nós começamos a nos ver como espírito, não é que as situações elas vão, vamos dizer assim, elas vão passar, mas a nossa forma de olhar a determinada situação, a nossa forma de ver, de observar, ela se modifica. Porque eu não fico só valorizando aqueles momentos que eu estou na matéria. Eu sei que aquilo vai passar. Aquilo vai passar. E conforme eu vivenciar aquele momento, eu posso chegar vitorioso ao plano espiritual. E isso quem traz para a gente são os próprios companheiros nossos que já não estão mais aqui entre nós e que vêm através de comunicações dizer para a gente: continuem, vale a pena. Vale a pena o esforço, vale a pena o sacrifício, vale a pena a renúncia. E é essa a proposta de Jesus. Jesus traz para a gente o equilíbrio. Quando ele fala da César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é o equilíbrio que muitas vezes nós não temos. Nós temos que fazer a nossa vida material, temos questões legislativas que temos que cumprir, é isso que Jesus fala, da César o que é de César, e da Deus que é de Deus, mas também não devemos perder o foco da espiritualização, do crescimento. É esse equilíbrio que nós esbarramos no dia a dia, que é muito difícil para nós ainda, encontrar esse equilíbrio. Porque ou nós ficamos muito pensando na matéria, e a nossa sociedade, cada vez mais, ela adoece. Cada vez mais o índice de suicídio em jovens está aumentando. E por que isso está acontecendo? Porque as pessoas estão com desesperança. Porque é uma cobrança muito grande. Os jovens, já no 6º ano do ensino fundamental, 2, ele já tem que se preocupar quando ele chegar no Enem. Então já é uma cobrança muito grande em cima daquele jovem. Cobranças materiais. Porque a nossa sociedade, ela valoriza muito mais o ter do que o ser. Os valores estão invertidos. E cada vez, quando você se valoriza no ter, a situação, o mundo globalizado, as informações correndo, cada vez mais o trabalhador ele tem que ser multifuncional. Ele não pode só saber do que ele tem, não, ele tem que saber de outras questões também. E as pessoas que não conseguem acessar esse padrão, que não conseguem ser, vamos dizer assim, grandes dentro da sociedade, elas acabam se suicidando. E é isso que Jesus fala para a gente tomar cuidado.
para não pensar só no material, não pensar só no ter. Nós temos que nos preocupar com o ser. As questões materiais, gente, elas vão ficar. É claro, os espíritos não isentam a gente do trabalho, tanto que tem no livro dos espíritos a lei do trabalho. Não existe ociosidade, nem no plano material, nem no plano espiritual. Nós temos que trabalhar, estudar, não é isso que nós estamos falando, nem os espíritos falam para a gente. Mas quando a gente começa uma busca desenfreada por só querer questões materiais, por só querer viver a vida, por só querer a vida, estar na vida, eu tenho que começar a prestar atenção. Porque eu vou desencarnar. Querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando, uma hora a gente vai desencarnar. Isso aqui é uma passagem. E o que eu construí? O que eu vou levar quando eu daqui partir? É essa a proposta do equilíbrio. Nós temos que ter equilíbrio no nosso dia a dia. E esse equilíbrio nos compete a fazer melhores escolhas. Que muitas das vezes nós queremos só a porta larga, que é a porta dos benefícios, da vida, das situações, dos prazeres. Mas a porta que vai nos construir uma felicidade é a porta estreita. É aquela porta que eu vou ter que me renovar, é aquela porta que eu vou ter que me enxergar realmente como eu sou, é aquela porta que eu vou ter que ali ver as minhas dificuldades e tentar construir um novo eu. E os espíritos falam para a gente, o esforço já é um grande ganho. Porque os espíritos falam, se você já está no esforço, já é um grande passo lá na frente para você já ir acertando. E as nossas encarnações, elas são como, fazer uma metáfora aqui, são como uma borboleta. A borboleta, para chegar a ser borboleta, ela tem que passar por todo aquele processo de metamorfose naquele casulo, que não é fácil, tem que ter o tempo certo. Se você retirar ali antes, ela não se transforma numa linda borboleta. A mesma coisa são as nossas reencarnações. Para nós chegarmos a ser espíritos puros, vamos ter que reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar, passar pelas diferentes situações na matéria, as diferentes escolhas que nós vamos fazer junto com os nossos guias, com os nossos mentores espirituais, no plano espiritual para a nossa volta na matéria. Depois disso tudo, a gente vai se retrabalhando, se retrabalhando, até chegar o momento que nós vamos ser espíritos puros. Mas há um processo, há um crescimento. E é essa a proposta de Jesus, esse crescimento para nós. Jesus, ele nos conhece pelo nome. E ele espera por cada um de nós. E Deus também. Só lembrarmos da parábola do filho pródigo. Quem é esse filho pródigo que se rebela contra o pai? Nós. Nós somos os filhos pródigos que nos rebelamos contra o pai. E nessa rebeldia, o filho pródigo sai da casa do pai e ele passa por situações muito difíceis. Por que ele passa por aquelas situações difíceis? Para ele aprender a estar na lei de Deus. Todas as vezes que o espírito ele se desvirtua da lei de Deus, ele precisa voltar para a lei de Deus. E muitas das vezes o caminho é a dor. Que a dor é que vai nos mostrar, que vai nos sinalizar que tem algo errado, que eu preciso me trabalhar. Então, o filho pródigo, ele foi. E ele viveu. Até que chegou um momento que ele não aguentou mais. E naquele momento que ele não aguentou mais, ele comeu a comida dos porcos, ele viveu situações difíceis, ele exclama, peraí, na casa do meu pai, eu era bem tratado. Na casa do meu pai, eu era feliz. Somos nós. Todos nós. Chega um momento que o filho pródigo, por maiores dificuldades que ele se comprometa na encarnação, por maiores situações difíceis que ele faça, tem um momento que ele exclama para o pai, eu não quero mais passar por isso. Eu não quero mais sentir dor. E onde aquele filho pródigo, ele retorna para casa e o pai está lá o esperando de braços abertos. Assim é Deus conosco. Ele sabe que todos nós vamos ser puros. Por quê? Ele nos criou. Tudo que Deus cria é para dar certo. Tudo que Deus cria é para o belo, é para o bem. Deus não criou o mal. O mal é fruto da nossa ignorância. É fruto das nossas viciações, das nossas dificuldades. Mas por que muitas das vezes Ele nos deixa passar pelo mal?
Ele nos deixa passar pelas dores para que a gente aprenda. Ninguém aprende se não trabalha. É trabalho, é renovação, é transformação. É essa a proposta. E nós temos que acreditar. Não mais pensar, o mundo não dá certo. Não, é como o Leon Denis falou, começa você. Começa você a fazer o dever de casa. Começa você a pensar, o que eu posso fazer na minha vida, no meu dia a dia, que vai ajudar o planeta? Ah, mas é pequeno. Mas são de pequenos gestos que se fazem grandes obras. De pequeno em pequeno. Cada um de nós, se começar a fazer, já acende uma luzinha no planeta. Várias luzes no planeta, que vão melhorando a nossa atmosfera. E vamos lembrar de grandes líderes que estiveram aqui. A nossa querida Madre Teresa de Calcutá, quando ela estava no convento, que ela percebe, eu não posso ficar nesse convento. Eu preciso colocar a mão na massa. Eu preciso ir de encontro com quem realmente está precisando. E ela começa a trabalhar nas ruas de Calcutá. E começa a ajudar milhares de pessoas. E o seu trabalho foi tão inspirador que muitas das meninas que trabalhavam com ela no convento, que eram estudiosas dela, saem também do convento e vão ajudar a madre nas ruas de Calcutá. Nosso querido Francisco de Assis, quando entrega toda a sua fortuna aos pobres e vai começar a trabalhar, a única coisa que ele aceita da igreja da época era uma cabana. E naquela cabana, todos que ali chegavam, ele atendia, buscava recursos, pedindo. É essa a proposta do Cristo. É que nós saiamos de nós e comecemos a olhar o outro. Porque enquanto imperar esse egoísmo, esse orgulho, essa vaidade, é difícil ter Jesus. E vamos lembrar, Jesus, ele não trouxe vaidade, ele não trouxe orgulho, ele não trouxe egoísmo. E por ser incompreendido, que ele foi crucificado, porque acharam que Jesus, ele queria ter um reino. E o reino, ele mesmo fala, meu reino não é deste mundo. Jesus não queria nada material. Mas os homens da época, pelo medo de perder o poder, achavam que Jesus queria a materialidade. E é isso que os Espíritos trazem para a gente. Que nós busquemos olhar para a vida de uma forma diferenciada. Que nós busquemos aproveitar as situações que cada um de nós está passando. São situações necessárias para o nosso crescimento espiritual. São situações necessárias que vão nos libertar de dores, de angústias, sofrimentos posteriores, se nós conseguimos lidar com elas, bem lidar com elas. É isso que a gente tem que começar a aproveitar e pensar como espírito, não mais como matéria. E entender o que Jesus está falando para nós, a cada parábola, a cada ensinamento, a tudo que ele fez por nós. Ele não precisava passar por nada do que ele passou. Ele já tinha suas virtudes conquistadas. Ele já compreendia quem era Deus. E por que ele passou? Por amor a nós. Para nos trazer, como irmão mais velho, o caminho. O caminho que iria nos libertar de tanta dor. Porque a dor, gente, somos nós que colocamos nosso caminho. As pedras, quem coloca são nós. Não é Deus que coloca a pedra no nosso caminho. Sou eu que coloco a pedra no meu caminho. Quando eu fico na rebeldia, quando eu não quero mudar, quando eu acho que as coisas têm que ser assim, porque tem que ser assim, e eu bato o pé, e é aquela velha questão, eu quero ser feliz ou eu quero ter razão? Não tem que parar para poder pensar nisso. E as situações mudam, porque a única lei que é imutável é a lei de Deus. Todas as outras elas vão mudar. Por quê? Porque o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa forma de ver o mundo, ela muda. Então, por isso que os governantes, eles vão mudando também, em relação ao nosso crescimento espiritual. E a gente briga um com o outro por bobagem, por coisas que vão passar. Brigando por coisas que não são fixas.
e gastando a nossa energia em situações desnecessárias, aonde nós poderíamos estar gastando energia trabalhando no bem, ajudando alguém. E nesse movimento, apagando as nossas marcas do passado. É essa a proposta do Cristo, trabalho. Vigiar e orar, e vigia a sua vida. Ora, não é vigiar a vida do outro. É olhar você. É olhar as suas questões. É isso que a gente tem que pensar. A vida, ela se torna fácil a partir do momento que a gente aprende a viver, sendo mais grato àquilo que nós temos, sendo mais gratos à oportunidade de estarmos em contato com a doutrina espírita, que, como nós falamos, é reveladora, sendo mais gratos a essa casa que nos acolhe, que nos dá momentos como esse, que nós podemos trocar, estudar em torno do Evangelho, porque essas conquistas espirituais que são anexadas em nós, essas nós levaremos, porque são virtudes, conhecimento a gente vai levando com a gente. Agora tudo que é material vai ficar. Então que nós comecemos a priorizar na nossa vida, no nosso dia a dia, realmente questões que vão valer a pena. E não mais prestarmos atenção em coisas que não vão valer a pena. É isso que a gente tem que começar a prestar atenção. Coisa que não vai valer a pena, eu não tenho que perder a minha encarnação, a minha força vital querendo. Eu tenho que buscar renovar minha força vital com situações que vão me elevar. Os ensinamentos de Jesus são atemporal, ou seja, não estavam só circunscritos àquela época, não. E Jesus não escreveu nada. Quem escreve para ele são os evangelistas, aqui na Bíblia, no Novo Testamento. Mas por que ele influenciou tanto? Lembra-se de todos os imperadores que tinham na época? E por que só Jesus marcou? Por que só Jesus marcou? Porque Jesus, ele, além de ser o Espírito puro, ele fez. Ele não esperou ninguém fazer, ele já tinha conquista, ele fez. Por isso que ele nos marcou. Por isso que ele vai continuar nos marcando. Ele só não ficou lá falando, ele fez. Ele criou uma conexão entre prática e falar. Ele criou essa conexão. E ele traz para nós que é possível fazer sim. Basta nós querermos. A vida, ela é feita de escolhas. O espírito imortal, ele tem o livre-arbítrio. E no livre-arbítrio é a capacidade de escolher. É a capacidade de discernir. A todo momento eu escolho. Só que o livre-arbítrio não é só escolher. É a capacidade também de colher as consequências daquilo que eu escolhi. Só que muitas das vezes a gente fica só pegando gancho que o livre-arbítrio é a capacidade de escolher. Sim, mas eu vou colher as consequências daquilo que eu escolho. Então Jesus, ele traz para a gente melhores escolhas, melhores esclarecimentos. É essa a proposta dele. Nos olharmos como irmãos, acreditarmos que todos vão mudar. Pode não ser nessa, mas vai ter outras oportunidades, porque nós estamos aqui hoje. Quem de nós aqui pode dizer que realmente se conhece? Quem de nós aqui tem acesso aos arquivos? Quem de nós aqui pode dizer o que já fez? Muitas das vezes, e graças a Deus, bendito seja o esquecimento passado, que nos deixa na encarnação como se fôssemos espíritos novos, mas se nós lembrássemos, muitas das vezes, nós iríamos nos entristecer muito. E aquilo que eu acho que o outro está fazendo de abominável, de repente eu fiz muito pior. Mas hoje eu já não quero mais. Eu quero seguir Jesus. Isso é para fortalecer em nós a fé, que todos mudam. Cada um de nós vai ter um momento de despertar, como Paulo de Tarso teve na estrada de Damasco, quando ele desperta, vendo a figura perispirítica do Cristo. Ali ele desperta, ele muda totalmente a lógica dele, de vida dele. De perseguidor de cristãos, ele começa a expandir o evangelho do Cristo. Então, Paulo é a personificação, dizer para nós que há mudança. Há a mudança. Basta o Espírito querer. E todo momento, toda hora,
em algum momento, nós vamos querer essa mudança. E aqui nesse livro, mensagens diversas da nossa querida Lar de Teresa, organizados pela dona Brunilde, Caminhos da Paz, e Cleia, o Espírito, ela vai falar para a gente que só existe um caminho. Ninguém caminha se não se decidir a dar o primeiro passo. Então, o primeiro passo, a vontade, começa de nós. Ninguém realiza um ideal se não se dispuser a fazer o primeiro esforço. É diário, é esforço, é conosco mesmo. Não vai ser fácil, mas precisamos nos retrabalhar. Acomodar-se é preparar o fracasso. Não dá mais para ficar na zona de conforto. A zona de conforto não transforma ninguém. A ajuda vem do alto, é preciosa, mas é necessário que aquele que dela necessita movimente as mãos e abra o coração para recebê-la. Todos nós somos sustentados, todos nós. Basta nós fazermos a ligação com os amigos espirituais. Nada nos chegará de graça, porque a lei da vida estabelece como norma o trabalho, sem o qual tudo se perderá. Tudo tem que ser conquistado. Ninguém recebe nada de graça. Se a semente não utilizar o adubo e a água trabalhar para absorvê-la em favor de seu crescimento, jamais se erguerá como árvore, jamais dará frutos ou flores. Por isso, ao lado da palavra que esclarece e consola, todos que buscam os recursos espirituais devem ser convocados a se empenhar no trabalho do bem, a começar pelo trabalho de sua própria melhoria íntima. O trabalho no bem começa a partir de cada um de nós. É o nosso trabalho, é a nossa renovação. Os nossos atos influenciam a outros que estão ao nosso redor. Estendamos o convite. A colheita é grande, mas poucos operários. Exige renúncia e muitas das vezes a gente não quer. O mundo necessita de corações que transformem a boa vontade em serviço. Abrir os portais do trabalho, porque as aflições se multiplicam e não há tempo a perder. Há muito trabalho no bem para poder fazer. O trabalho no bem não fica só circunscrito à casa espírita. É dentro da nossa casa, é dentro do nosso trabalho material, é na rua. Qualquer momento nós podemos trabalhar no bem. Qualquer momento nós podemos auxiliar os outros. É só a gente começar a ampliar as nossas percepções. Agradecemos a graça do entendimento que já nos felicita e ensinemos aos nossos companheiros de vida que através de nosso esforço é fácil encontrar consolação, é fácil construir a paz e o caminho é um só, Jesus. Não existe outro caminho, graças a Deus, o caminho é Jesus. Quando ele falou para a gente, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for através de mim, isso tem um peso muito grande. Busquemos a nossa renovação moral, busquemos a nossa renovação espiritual, busquemos a ligação com os nossos guias, a ligação com os nossos mentores, a ligação com o bem. E não nos corrompamos, porque o outro ainda não quer fazer o bem que nós possamos fazer. Cada um vai ter um tempo para amadurecer e poder entender o que é o certo. Esse tempo já chegou para nós, que nós não desperdicemos esse tempo. Que Jesus nos abençoe, que Clarencio nos sustente e que nós possamos sempre, sempre buscarmos essa espiritualidade na nossa vida, no nosso dia a dia. E sempre buscarmos a conexão com Jesus. Tudo vale a pena quando seguimos Jesus. Não tenhamos medo desta vez. Sigamos o Mestre. Porque a nossa vida lá na frente vai se abrir como rosas de iluminação, de esclarecimento. Porque fizemos uma boa escolha. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Fernanda, pelo seu estudo. Nós temos muito material para refletir, né? Então, dando continuidade à nossa reunião, nós chegamos ao segundo momento, que é o momento dos passes, e nós vamos fazer a leitura do livro Fonte Viva, a lição 74, cujo título é Quando há Luz. O amor do Cristo nos constrange. É uma passagem de Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, item 14.
Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para adoração improdutiva, para crença sem obras, para fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna-lhe o espírito. Categoriza-o a massa comum por desajustado. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino como que lhe ocupa as profundidades do ser. Renova-se-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava meta a atingir é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso, em que os padecimentos vão ter buscando arrimo e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. A própria vida física afigura-se-lhe um madeiro em que o mestre se aflige. É-lhe o corpo, a cruz viva em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo, segue estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange, na feliz expressão de Paulo. Vergasta-o a luz, celeste por dentro, até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo será inadaptado e louco. Para Jesus é o vaso das bênçãos. A flor é uma linda promessa onde se encontre. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo que suam e padecem dia a dia para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Agora vamos pedir aos médios que possam se posicionar e pedimos a todos aqueles que estão na assistência que continuem mantendo-se harmonizados, ligando-se através das suas preces aos seus anjos guardiães, aos seus mentores. E lembrando também que o trabalho mediúnico é exclusivo aos médios da nossa casa que se prepararam para isso. Que possamos continuar pacificando os nossos corações. Vamos então unir os nossos pensamentos, mais uma vez, os nossos sentimentos e fazer a nossa prece. Graças a Deus, Senhor Jesus, chegamos ao momento do passe. Nós te rogamos, Senhor, que possamos receber daquilo que precisamos para o nosso refazimento físico e espiritual. E que a tua paz, Senhor Jesus, possa permanecer junto a nós neste momento. Que assim possa ser, Senhor, graças a Deus. Que nestes momentos possamos nos manter unidos em pensamento e sentimentos, deixando fluir sobre nós toda a energia benfazeja vinda dos nossos benfeitores espirituais. O amor do Senhor Jesus Cristo nos constrange, quando ainda não temos o seu santuário no nosso coração. Quando o Senhor Jesus Cristo encontra esse santuário, a nossa marcha diante da vida é diferente, ela se modifica, ela toma novo rumo. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não seremos mais improdutivos,
Nossa crença não será sem obras. Nossa fé não será inoperante. Estaremos seguindo o Evangelho, iniciando como aprendiz do Evangelho, aprendiz de Jesus, que ama e auxilia, esclarece e perdoa, guardando a visão da eternidade. É a garantia da regeneração do mundo. O mundo é bendita escola. Vamos todos estudar. Quem sabe melhora a vida. Aprender é iluminar. Aprender é uma bênção. E há milhares de irmãos, não longe de nós, aguardando uma bolsa de estudos na reencarnação. Reencarnação é a escada santa que todos os homens têm que subir. Constituem-lhe os degraus, as fases das diversas existências, nos mundos inferiores, depois nos mundos superiores. Porquanto disse Deus ao seu enviado, nosso Mestre e querido Senhor Jesus, que para chegar a Ele teria o homem que nascer, morrer e renascer, até atingir os limites da perfeição. É através das várias existências que iremos renovando todos os conceitos de um bom servidor, do Cristo, um trabalhador divino. O trabalho é uma lei natural de Deus. É o meio imposto ao homem para aperfeiçoar sua inteligência, assegurar o seu progresso, o seu bem-estar e a sua felicidade. O trabalho é uma lei para as humanidades planetárias, assim como para as sociedades do espaço. O trabalho é a honra, é a dignidade do ser humano. Feliz daquele que, ao se levantar de manhã, tem para onde ir. É por isso que Emmanuel disse: quando Jesus encontra o santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O prazer neste mundo é fonte copiosa de sofrimento. Frequentemente é produção de angústia. Sofrimento, segundo a doutrina espírita, é a consequência indiscutível da incompreensão e dos transviamentos da lei que rege a evolução humana. É um poderoso meio de educação para as almas, pois desenvolve a sensibilidade, que já é por si mesma um acréscimo de vida. Diz-nos Emmanuel, a voz do Mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Servir no sentido cristão é esquecer de si mesmo e devotar-se amorosamente ao auxílio do próximo, sem objetivar qualquer recompensa, nem mesmo o simples reconhecimento daqueles a quem haja beneficiado. Serve e passa, porque o dom de servir é a força luminosa que te eleva. As bênçãos do porvir, servir a nosso Senhor Jesus Cristo, é obedecer à lei de amor. Todo aquele que segue é digno de ser um filho de Deus. E continua Emmanuel:
O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé. A fé dá liberdade de consciência. O Espiritismo combate a fé cega, porque ela impõe ao homem que abdique da sua própria razão. Considera sem raiz toda fé imposta, donde escrever entre suas máximas: fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre o horizonte do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. E diante de nossa vida surgirá um novo amanhecer. Amanhã, invariavelmente, é o dia do resultado de nossas próprias ações. O amanhã será o que hoje projetamos. Segue estrada fora. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange, na feliz expressão de Paulo: vergasta-o a luz celeste por dentro, até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo será inadaptado e louco. Para Jesus é o vaso das bênçãos. A flor é uma linda promessa onde se encontre a mais alta expressão material, inclusive pelo perfume. Felizes daqueles que espalham esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo, que suam e padecem dia a dia, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor Jesus. Felizes daqueles que se alimentam da vinha do Senhor. Ele é o caminho. Ele é o único caminho seguro que todos nós temos que seguir. Que possamos abandonar as nossas horas vazias. Muita paz a todos. Graças a Deus, Senhor Jesus, profunda é a nossa gratidão por mais essa noite em que recebemos tanto, Senhor, tanto amparo, tanta sustentação, a oportunidade do estudo. Que nós possamos levar junto a nós todo o fortalecimento, todas essas energias benéficas e todo o esclarecimento para que possamos refletir e utilizarmos durante toda a nossa semana. Que a tua paz, que o teu amor possa chegar também aos nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos amigos e aqueles também com quem nós não tivemos ainda esses profundos laços de amizade. Pedimos também, Senhor Jesus, que essas tuas vibrações amorosas possam alcançar aqueles que governam, aqueles que têm em suas mãos as grandes decisões, para que, amparados e sustentados pelo teu amor, Senhor, sempre busquem cada dia mais fazer as melhores escolhas em prol da humanidade. Pedimos que ampare e sustente a nossa casa espírita, cada trabalho, cada trabalhador, que ampare, Senhor Jesus, também a direção material e espiritual da nossa casa. E ampara ainda, Senhor Jesus,
o nosso encontro que acontecerá no domingo. Mais uma vez, Senhor, agradecidos, é que nós pedimos a Tua permissão, a permissão da espiritualidade superior, trabalhadora da nossa casa, mas, sobretudo, a permissão de Deus, nosso Pai, para darmos por encerrada essa reunião de estudos e passes da noite de hoje. E que a Tua paz possa seguir junto a nós, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.